eu quero te mostrar aqui algumas confusões que as pessoas fazem. E isso torna o seu trabalho de busca da liberdade financeira um tanto quanto infrutífero ou mais demorado. Não confunda educação financeira com economia. Economia é uma coisa, educação financeira é outra coisa. A economia, ela estuda mercado, indicadores gerais, macroeconômicos. Então, a inflação é um dado da economia, é um conceito da economia, mas a inflação é a média dos preços num país, numa localidade. Por exemplo, a taxa de desemprego aumentou, diminuiu, é um dado estatístico, é um dado coletivo, macroeconômico. Na economia tem a microeconomia também. Ok? Eu fiz um curso lá de consultoria empresarial, nós tínhamos economia e tinha microeconomia. Mas microeconomia não é educação financeira. A maioria das pessoas confunde isso. Algum canal de televisão, alguma rádio, algum jornal me convida para falar sobre algum tema. E é muito comum. Você é economista? Eu posso colocar o crédito aqui como economista? Não, eu sou educador financeiro. Uma vez uma pessoa ia contratar consultoria financeira comigo, né, uma pessoa que tinha uma renda alta, inclusive, e ela falou: Júlio, você é economista? Eu falei: não, eu não sou economista. Existe uma outra confusão, que é o quê? Confundir educação financeira com contabilidade. Contabilidade, em linhas gerais, tem a ver com empresa, transações, conceitos, ferramentas empresariais. E aí a pessoa, não, mas o meu fluxo de caixa está descontrolado. É um equívoco. Fluxo de caixa não é um termo da educação financeira, é da contabilidade. E se contabilidade fosse educação financeira, você não teria contadores que me contratassem para educação financeira. E até eu quero te contar uma história muito emblemática sobre isso. Uma vez eu recebi um e-mail de um rapaz, ele falou: Júlio, eu sou contador e eu sou membro de uma igreja, de uma cidade aqui no interior de São Paulo. E nós estávamos aqui numa reunião na igreja e estava falando aqui o pastor e a equipe de que as pessoas precisam de educação financeira e têm suas dificuldades, os membros da igreja. E alguém apontou o dedo para ele: o fulano é contador, ele pode dar essas aulas de educação financeira. E ele conta no e-mail, ele falou assim: não, eu sou a última pessoa que posso falar sobre isso, porque eu não tenho educação financeira. Eu sou contador. E ele me ligou exatamente para se formar educador financeiro. O que eu estou te falando são fatos, são experiências que eu vivencio. Então, economia não é educação financeira, contabilidade não é educação financeira. Educação financeira não é pensamento positivo, não é mentalidade milionária, não é programação neurolinguística. Não, você tem que ter a mente da riqueza. Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Não, não é isso. Você tem que trabalhar, você tem que administrar o seu recurso com sabedoria e multiplicar. E é o que eu vou falar com você daqui a pouco. Não é isso necessariamente. Até eu tenho uma história para te contar sobre isso. Uma vez eu capacitava as pessoas para serem educadores financeiros e tinha um aluno que ele era um palestrante, ele já tinha um renome na região que ele atuava e ele era um palestrante motivacional. E ele no curso ele já se destacava porque aquele cara pulava, tinha os gritos de guerra. Ele era motivador e ele ganhava muito dinheiro como palestrante motivacional, mas ele não tinha educação financeira e ele estava quebrado financeiramente. Então não é isso que vai resolver. Você precisa de educação financeira. E é o que as pessoas mais desprezam. Educação financeira não é consumo consciente. Sabe aquela pessoa? Não, eu reduzi gasto porque eu consumo consciente, eu economizo água, eu desligo o chuveiro enquanto eu estou me ensaboando, eu compro roupa no brechó, eu comprei um carro elétrico, eu dou o dinheiro lá para a Amazônia, para a SOS Mata Atlântica, para o Greenpeace. Tudo isso é importante, mas isso não é educação financeira. Ele compra a roupa no brechó, mas ele só anda de carro. Ele vai na padaria que é a 500 metros da casa dele, mas ele só anda de carro. E cadê a sustentabilidade? Cadê o consumo consciente? Infelizmente, nós temos uma sociedade que as pessoas não param para pensar, não param para refletir. Quando eu aprendi lá atrás, eu comecei a falar: peraí, eu estou aprendendo isso? Eu comecei a analisar e eu comecei a identificar o passo a passo que eu trilhei. E aí eu criei um passo a passo para as pessoas trilharem. Não são frases soltas, não é um pouquinho de conhecimento de economia, um pouquinho de conhecimento de contabilidade, um pouquinho de conhecimento sobre pensamento positivo, um pouquinho de conhecimento sobre consumo consciente. Eu estou enfatizando isso porque as pessoas estão desprezando. E eu estou vendo um país caminhando, pelo menos, para uma permanência desse ciclo. Os 10% mais ricos continuam enriquecendo cada vez mais, os 50% mais pobres continuam empobrecendo cada vez mais, e os 40% que nesse meio fica ali estacionado a vida toda. E não é preciso. E a culpa não é do rico. O rico apenas ele tem educação financeira. Essa é a verdade. Não, mas veja bem, porque o cara é empresário, o cara... Não, não é isso. O rico aplica educação financeira sim.
É claro que existe rico explorador, existe rico ganancioso, mas existe pobre explorador, existe pobre ganancioso, existe pobre desonesto, existe rico desonesto, existe rico corrupto, mas existe pobre corrupto. Então não é essa a questão. Então não confunda educação financeira com isso aqui. Para concluir, veja só, educação financeira verdadeira é sobre criar riqueza de forma sistemática e inteligente, não apenas economizar dinheiro, porque as pessoas ficam rodando em círculos. Existe um outro item que eu deveria ter incluído aqui. Não confunda educação financeira com avareza e mesquinharia. Isso é um equívoco. É claro que você economiza o seu dinheiro no sentido de respeitar o seu dinheiro. Você não vai comprar uma coisa muito cara, você não vai comprar uma coisa desnecessária, você está economizando com essa consciência financeira, não porque você é um avarento. Então, essas distorções que nós temos no nosso país. Mude a sua visão de educação financeira e a sua vida vai mudar. Bom, diante disso, espero que você tenha chegado até aqui. Eu quero te fazer um convite à ação agora, que você mude a sua vida. Se você entendeu, número um, que 90 minutos são suficientes para você saber tudo o que é necessário para você começar a construir a sua riqueza de forma segura e consistente, viu? Não de forma oportunista. Se isso tem sentido para você, eu quero que você me ouça mais um pouquinho. Se não tem sentido, não há nenhum problema, eu respeito a sua opinião. Se você entendeu também que educação financeira é simples, mas é prática e objetiva, eu quero conversar com você. E se você entendeu, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que o segredo não é aprender mais, mas aprender certo e colocar em prática, eu quero dizer que você segue adiante, busque esse conhecimento correto, faça o filtro, faça a seleção, comece a praticar, invista em educação financeira, não em soluções sobrenaturais, não em promessas de enriquecimento fácil, e você vai caminhar para a mudança. Você pode fazer sozinho e você vai ter o seu tempo de aprendizado. Mas você não precisa caminhar sozinho. Você pode ter um direcionamento, um acompanhamento. Qual que é a diferença? É que você vai acelerar o processo, você vai agilizar. Por que que esse projeto ele existe? Porque muitas pessoas querem agilidade. Tem pessoas que querem aprender o seu processo de liberdade financeira passo a passo, uma reunião mensal, o profissional vai lá, orienta, avalia e tal. Mas existe um grande número de pessoas, especialmente nesse mundo corrido, nessas mudanças que nós temos, que as pessoas têm um desejo de ir mais rápido. Então, se você quer o meu apoio para você colocar em prática, aprender esses conceitos em 90 minutos e começar a sua trajetória para a liberdade financeira, eu estou aqui. Isso começa com uma decisão muito simples, muito objetiva. Você pode, em 90 minutos, começar a construir o seu futuro financeiro. O conhecimento ele está aqui, as ferramentas já estão prontas, o como usar as ferramentas você vai saber também, e você vai ter um direcionamento personalizado. Isso está ao seu alcance. Isso é um investimento, isso é um esforço que você tem que fazer. O que eu posso te dizer é que eu vou te entregar o melhor e vou te entregar o que muitas pessoas têm feito. Se você quer isso, entre em contato comigo e eu quero ter uma conversa rápida com você de 15 a 20 minutos para te conhecer, entender o contexto e você me conhecer também. Eu valorizo muito esse contato humano. Eu não abro mão de haver uma sintonia do que eu entrego para as pessoas e do que as pessoas querem receber. Eu valorizo você, valorizo o seu tempo e valorizo o seu dinheiro. Você vai fazer o investimento para mudar a sua vida pessoal, familiar e profissional. E a partir daí, você contrata esse serviço e aí nós agendamos já a sua aula. É importante aqui, deixando para o final, que essa aula de 90 minutos, ela não se encerra aqui. Você vai ter a aula, vai ter tudo, mas eu ainda dou para esses alunos a oportunidade de mais duas reuniões. Eu deixo em aberto. Uma reunião daqui a 30 dias e mais uma reunião daqui a 60 dias. Você pode usar. A grande maioria não vai usar. Eu vou te explicar e vou te mandar uma proposta formal disso. Eu não quero que você se sinta pressionado para fazer. Você tem que querer investir na sua vida financeira. Se você não acredita e se você não quer investir nisso, o método pode ser perfeito, mas não vai dar resultado. Um grande abraço e sucesso para você.